Perdoe as ofensas. O perdão das ofensas nos liberta das prisões do rancor que guardamos dentro de nós. Você é o principal beneficiado do perdão, pois verá as algemas do ódio sendo quebradas. Você será livre do passado que tanto lhe adoece e tira o seu bem-estar e sua saúde. O perdão vai lhe trazer vida novamente. Você verá um sopro renovador lhe atingir. Perdoe aquele que lhe ofendeu, e você encontrará novamente o caminho da paz. Disse Jesus Cristo: perdoe para que sejais também perdoado. Esta é a lei de Deus.
Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Os crentes inquietos, quase sempre, admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que devas levar a efeito para demandar a seguinte. Do livro Pão Nosso, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Bom dia, com muita alegria, amor e paz no coração. Boa noite a todos. Vamos então elevar nossos pensamentos a Jesus, procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em um só pensamento, pensamento de esperança, de amor, de paz. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Evangelho de amor, Evangelho que ilumina o nosso caminho. Nos dê força, coragem, Mestre, para que a gente possa levar na nossa caminhada os Teus ensinamentos, através do exemplo, através de uma palavra amiga. Te pedimos ainda, Mestre Jesus, que abençoe todos aqueles que estão assistindo esta reunião na noite de hoje. E que essas bênçãos possam se estender a todos do nosso planeta. Mestre, obrigado pela vida, pelas oportunidades de aprendizado a cada dia. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que nos fortaleça na esperança e no amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, nós vamos iniciar a nossa reunião da noite, pedindo a Jesus que faça morada em nossos corações e nos fortaleça a cada dia. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Nós estamos estudando a questão 119 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Em outras palavras, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Olha, a gente tem que passar pela terceira ordem, que são os espíritos ainda impuros, em que há predominância da matéria, o desejo, às vezes, do mal, o egoísmo, o orgulho, as paixões, são dominantes nesses espíritos que somos nós, aqui na Terra. Em seguida, nós vamos progredir e chegar à segunda ordem, a categoria dos bons espíritos, espíritos em que o desejo do bem é predominante neles, ou seja, o desejo de fazer o bem ocupa a maior parte do pensamento, predomina na sociedade em que eles vivem, a harmonia, o trabalho no bem é uma realidade na qual eles vivem. Mas ainda existe alguma influência da matéria. Até se chegar, essa evolução continua, até se chegar à categoria da primeira ordem, que são os espíritos puros, espíritos em que não há influência da matéria no espírito. Nesses espíritos que estão em contato direto com Deus, o bem, só existe o amor, o bem, as virtudes nesses espíritos, pela condição que eles chegaram. Então Kardec, de certa forma, pergunta o seguinte, escuta, a gente quando está na terceira ordem, nós estamos aprendendo, somos ignorantes, a gente sofre, a gente pratica o mal, a gente erra e tudo mais. Quando a gente está na segunda ordem, apesar de haver o desejo do bem, apesar que eu quero ser um bom espírito, eu quero fazer o bem, eu procuro harmonia, eu ainda tenho influência da matéria. E, de certa forma, isso significa sofrimento. Então, por que Deus, que nos ama, já não nos cria espíritos puros? Por que ao invés de sermos criados espíritos simples e ignorantes, por que nós não somos criados como espíritos puros? Ou seja, que Kardec pergunta o seguinte, escuta, já que Deus pode tudo, por que eu tenho que entrar na escola, no jardim de infância, e passar por todas as dificuldades do aprendizado, ter que estudar, passar noite de sono, tirar nota baixa, frequentar as provas? Por que eu já não sou criado, já formado na faculdade? Que aí me palpava todo esse sofrimento. Na realidade, essa pergunta, ela traz consigo, né, um outro questionamento filosófico de muito tempo na humanidade e que não é simples de se entender. Ou seja, Kardec, na sua inteligência, na sua perspicácia, ele está tirando, vamos dizer assim, dos espíritos uma resposta
a um questionamento muito importante e que não tem uma resposta definitiva e clara dentro do pensamento filosófico humano, que é o seguinte: se nós concebemos Deus como uma criatura do supremo bem, que ama todos os seus filhos, por que Deus permite a existência do mal e do sofrimento? A pergunta é muito boa. A gente pode pensar com simplicidade nela, mas a pergunta ela é profunda. Ou seja, se Deus nos ama a todos, primeira coisa, por que ele permite que nós soframos? Por que ele permite que uma criança nasça com um problema sério de saúde, sem ter feito mal a ninguém? Ela vai passar por todo aquele sofrimento, às vezes, nasce com um câncer difícil, vai ter que passar por um tratamento doloroso, complicado, imputando também sofrimento aos pais, né? Por que Deus permite que isso aconteça? Outra coisa, se Deus nos ama, é o questionamento filosófico, por que ele permite que eu faça mal a alguém? Essa pessoa a quem eu prejudiquei não era filha de Deus? E tudo não acontece por permissão de Deus? Então por que Deus permite? Se ele ama, por que ele permite que o seu filho sofra? Sendo que o próprio Jesus vai dizer o seguinte: olha, se o seu filho te pede um peixe, você não dá uma serpente para ele. Se o seu filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Então, qual a lógica disso? Qual é a lógica de se tudo acontece sob a permissão de Deus? Tudo acontece no universo porque Deus assim o quis. O mal foi um desejo, o mal eu digo no sentido sofrimento, a gente sofrer ou a gente fazer alguém sofrer. O mal existe porque Deus quis o mal? Então essa resposta ela é complicada do ponto de vista filosófico, porque às vezes a gente pode esbarrar, não, isso acontece por causa do livre-arbítrio humano. Sim, acontece pelo caso do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Mas não pode se restringir só a isso, porque esse argumento ele é derrubado do ponto de vista filosófico. Peraí, mas só o livre-arbítrio vai explicar isso? Só porque eu sou livre para fazer o que quiser? Então eu sou livre para sofrer, mas eu sou livre para fazer alguém sofrer? E por que Deus não cuidou daquela pessoa? Por que Deus permite que um Hitler faça 6 milhões de judeus serem sacrificados? Né? Então, eu tenho o livre-arbítrio de fazer o outro sofrer também? Então a filosofia se perde um pouco nesse dilema, né? Porque assim, ou então eu vou dizer que Deus não existe, ou que Deus é injusto, ou que algo aconteça no universo e que não está sobre o domínio de Deus, então Deus não é onipotente. Ou seja, é difícil resolver essa equação com tantas variáveis, atendendo a todas elas, estou falando do ponto de vista filosófico humano. E é o que Kardec, de certa forma, pergunta aqui também. Peraí, já que eu vou ter que passar pelo sofrimento, para eu chegar à primeira ordem, eu vou ter que passar pela terceira e pela segunda. Isso implica em dor, em dificuldade, em momentos de ignorância em que eu vou sofrer e vou fazer as outras pessoas sofrerem. Por que Deus já não me cria já puro? Então, está nesse dilema a grande questão. E a doutrina espírita vai nos ensinar primeiro o seguinte: todos esses dilemas colocados aí pela filosofia, só podem ser compreendidos e só vão ser resolvidos quando nós entendemos
que o homem não é criado ali no momento do seu nascimento. É preciso compreender, e é o que elucida a doutrina espírita, que nós somos um espírito em uma trajetória evolutiva, e mais, que não é apenas o espírito que evolui, não é apenas um indivíduo, a pessoa humana que está evoluindo. A própria doutrina espírita vai nos ensinar que todo o universo, todas as criaturas estão em evolução. Mesmo o animal mais simples, o irracional, desprovido de total inteligência, aquele animalzinho que não tem condição nenhuma de raciocínio, tem as emoções, às vezes o irracional lá, o réptil que não tem emoção nenhuma e tal, ele é um ser em evolução. Nós ainda não temos condições de entender como se dá o nascimento do espírito como indivíduo. Os espíritos deixam isso muito claro no Livro dos Espíritos. Esse rubicão, esse limite em que nós nos tornamos indivíduos, seres pensantes, individuais e com emoção, nós ainda não entendemos, não compreendemos e com dificuldade nós vamos aprender isso no futuro. Porque é uma compreensão que está além do nosso limite hoje, no momento que nós passamos. Mas é preciso entender, então, com essa concepção que nós somos espíritos, que saímos da mais completa ignorância, em que esse trânsito para a suprema perfeição possível de um espírito, que é estar em contato direto com Deus, é o espírito totalmente desprovido da matéria. Nós estamos falando de coisa de bilhões e bilhões de anos, algo que está além da nossa compreensão como ser humano, é que esse caminhar proporciona ao que os espíritos vão colocar aqui na resposta, em que eles dividem a resposta em 3 fases. Por que é que nós temos que passar, então, entre aspas, pelo mal, pela ignorância, pelas dificuldades, por tudo aquilo que essa condição inferior proporciona? Então, primeiro, se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar todos os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento da luta? Nós, enxergando na perfeição relativa dos espíritos, né, nós seremos também co-criadores do universo. Nós participaremos da co-criação. Nós chegando à evolução, em que nós vamos, entre aspas, gozar das benesses da espiritualidade, eles estão dizendo o seguinte: olha, como que você espera gozar da suprema felicidade sem ter feito nada por isso? Sem ter merecido? É um caso, isso é relatado em alguns livros, mas se não me engano, no livro Há 2000 Anos, em que mostra o desencarnar ali de alguns cristãos, dos primeiros cristãos no circo romano, tal. E há um momento em que um personagem da história, na hora que ele desencarna ali no circo, sobre a luta com as feras, né, e ele é recebido na espiritualidade, em que ele contempla o mundo espiritual e a paz em que ele vivia, ele exclama o seguinte: olha, o preço que eu paguei, eu sei, no sentido da vida difícil, das dificuldades da vida, é tão pequeno em comparação com a felicidade que eu estou recebendo agora, que eu faria 1000 vezes mais, né, para poder merecer isso. Ou seja,
Nós, quando chegarmos à condição de espíritos mais felizes, nós vamos entender que o preço, entre aspas, né, as dificuldades que nós passamos, ou seja, a luta que nós vivemos é tão pequena comparada com a felicidade dos espíritos puros, que nós vamos falar, poxa, mas o ingresso é muito barato para o que a gente está vivendo. Então, esse merecer, ter feito por merecer aquela felicidade, é algo que o espírito também deseja, porque a nossa consciência ainda é muito curta, nós somos como crianças, né? Espiritualmente falando. Então a gente acha que o sofrimento, a dificuldade, a gente só vê o lado do sofrimento, dos nossos desejos negados. Quando a gente perceber a felicidade que a gente vive e viverá, a gente fala, bom, isso não é nada perto do que eu vou receber. Né? O segundo ponto que eles colocam na resposta a Kardec é o seguinte: demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Se Deus nos houvesse criado já puros e perfeitos, praticamente nós seríamos todos iguais, porque eu não tenho defeito, então todos somos iguais. O que eles estão explicando é o seguinte: olha, a sua vida, a sua história como ser, te torna um ser individual, te torna uma personalidade diferente de outra pessoa. Todos teremos as qualidades nobres, teremos as virtudes, mas cada um de nós será um ser com as suas características, com os seus méritos próprios, com as suas lutas. A história de vida de um será diferente da história da vida de outro. E isso vai nos tornar individuais, ou seja, nós temos as nossas características e assim teremos na perfeição. E o terceiro ponto que eles colocam, acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Alguns livros também nos indicam que todos os espíritos dentro da escala evolutiva têm o seu papel no universo. Nós não sabemos que dentro da biologia, todos os animais, eles fazem parte de uma cadeia de equilíbrio, ou seja, a gente não pode extinguir uma espécie sem afetar a outra, porque todos nós estamos existe uma interdependência entre todos os seres vivos, em que a existência de um depende da existência do outro. Dentro da espiritualidade, todos os espíritos têm o seu papel dentro da criação. Nós vamos ver que às vezes até os espíritos ainda mais simples, aqueles espíritos que são no princípio da sua educação espiritual, que, por exemplo, os espíritos que nós chamamos de elementares da natureza, ou seja, espíritos que ainda vivem dentro das florestas, das matas, que ainda estão nos rudimentos da inteligência, estão aprendendo as linhas de raciocínio, que nós já temos algum domínio, ou seja, eles estão ainda no início desse aprendizado, né? Mesmo esses espíritos têm a sua função na natureza. Por exemplo, cabe a eles cuidar de animais, cuidar de plantas dentro do seu sistema biológico. Então eles vão cuidar ali dos instintos, cuidar de manadas, cuidar de agrupamentos de animais. Por quê? Porque é a função deles. E assim, cada um de nós, desde aqueles mais simples aos cristos do universo, temos a nossa função no universo. E é isso que a espiritualidade, então, está nos ensinando. Então, a nossa evolução, além de ser para a nossa felicidade, é para o cumprimento das leis de Deus.
E vamos lembrar sempre, as leis de Deus, a forma como Deus constituiu o universo e o funcionamento do universo são perfeitas. Quando nós achamos que Deus fez alguma coisa errada, é porque nós estamos olhando errado, estamos interpretando errado. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todas, a todos. Nossos agradecimentos à casa por nos convidar para que pudéssemos fazer uma reflexão sobre o dever do item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que fala o dever? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a palavra dever é um substantivo menos usado no nosso dia a dia dentro da própria doutrina espírita. Porque ainda não aprendemos e não fizemos a nossa reforma íntima adequada nessa nossa caminhada. Quando eu falo nós, porque eu me incluo nessa condição, sabendo que existem tantas pessoas que já estão no caminho muito mais avançado do que o que nós estamos. Mas, na verdade, e é através desse dever de esforçar, de colocar à disposição para poder cumpri-lo, e através do dever que nós conseguimos conquistar a disciplina, e a disciplina mais o dever é que vai nos colocar e fazer com que nós possamos fazer a reforma íntima, o questionamento das nossas atitudes. Porque o que vem ser a reforma íntima que tanto é falada no meio espírita? Porque são as mudanças dentro de nós, são as mudanças que nós fazemos daquelas ações que a gente vê que nós não estamos cumprindo com o nosso dever, com os nossos ensinamentos, com o nosso aprendizado, daquilo que Deus nos deixou, daquilo que Jesus trouxe para nós, que são as leis de Deus. E a compreensão com o próximo e também conosco mesmo, e juntando tudo isso, nós vamos ter a felicidade. Ou seja, se nós preocupamos com o próximo e conosco, nós juntando essa vontade de ver o outro bem e nós próprios, então a gente vai ter essa felicidade, que é a felicidade que tanto almejamos. A felicidade de praticar o bem. Veja só que nós chegamos um momento que a gente vai ter a felicidade e a busca desse bem maior, que é a prática do bem, a prática da caridade, a prática do amor. Mas qual amor que nós precisamos buscar? Esse amor verdadeiro, esse amor fraterno. O dever nos coloca entre as tentações e as complicações. Então, veja bem, o dever pode nos colocar entre as tentações e entre as complicações. Diante das complicações, o dever se enverga, se adequa sem fugir das leis de Deus. Então, quando nós buscamos esse dever diante das complicações, então é o dever que não vai envergar e é o dever que vai se adequar,
para não fugir das leis dos ensinamentos de Jesus. Diante das tentações, o dever é severo e é inflexível. Isso nós devemos sentir a todo momento. Então, se diante das tentações, esse dever nosso, ele é inflexível, pois nós vamos sentir ele de qualquer forma, porque se nós estamos e não fazemos os nossos deveres corretos, não cumprimos com os ensinamentos de Jesus, então nossos deveres para com os ensinamentos, eles estão em queda, eles estão destonados com aquilo que Jesus nos trouxe, que são os seus ensinamentos. O momento em nosso dia a dia, no nosso lidar ao chegar ao próximo, a todas as pessoas. Então, veja bem, que se nós devemos sentir a todo momento em nosso dia a dia, no nosso lidar e chegar ao próximo a todas as pessoas. Porque nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade e que nós precisamos que esse nosso dever chega e ele conviva relativamente bem em toda a sociedade. Eu não posso ter o dever para com um e não ter o mesmo dever para com o outro. Então, eu preciso saber que onde começa os meus direitos e onde começa o direito do outro, eu preciso saber respeitar. Quanto mais perto estivermos, mais devemos observar o que acontece ao nosso lado. Maior é o nosso dever. Então, quanto mais próximo estivermos das pessoas, nós precisamos mais observar aquilo que estamos praticando. Quais são os deveres que estamos praticando? Temos o dever do amor fraterno para com os nossos filhos, para com os nossos próximos e para com os nossos filhos. Qual seria esse dever? O dever de educar. O dever, porque quem ama, educa. Ou seja, se nós deixamos eles fazerem o que eles sentirem e não dermos uma direção naquilo que é mais correto, então nós estamos fugindo dessa condição. Então, o dever de educá-los é uma boa semeadura. É o início de sua caminhada que nós todos fazemos. Então, a caminhada de cada um dos nossos filhos, da nossa sociedade, dos filhos, né, do nosso próximo, nós precisamos ajudar a conduzir da melhor maneira possível. Ou seja, é aquilo que nós, mesmo que a gente sente dor ao corrigir, fazer uma correção nos nossos filhos, nas nossas crianças e na sociedade, então mesmo que ocorra essa dor, mas é preciso que nós façamos com ética, com amor fraterno, para não corrermos o risco de deixar com que eles façam errado e depois, quando adulto, vão continuar aí tendo os maiores problemas, passando pelas maiores dores, porque se nós não corrigimos, a sociedade vai corrigir, a sociedade vai educar. Então, precisa que seja nós mesmos, essa educação básica, né, do nosso lar, das nossas crianças e da sociedade em que vivemos. Nós temos o dever de ensiná-los a plantar a boa semente, a semente da palavra que nos veio diante do Evangelho. Então, nós temos os ensinamentos.
Então, essas boas sementes são essas sementes que Jesus nos trouxe, de ensinar e trazer o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós, essa lei maior, essa lei divina. E muitas vezes, esse nosso dever de amor fraterno, ele é bonito. E com o amor do pai e da mãe, que não sabe falar o não, então veja bem que muitos de nós, muitos pais, muitas mães, não sabem dizer o não. E o não coloca freios àquele espírito que está tentando uma nova oportunidade de evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluirmos. Então, se a gente não tem uma correção, se a gente não tem um freio que coloca as nossas mazelas fora desses ensinamentos, então nós vamos correr o risco de ter que repetir outras e voltar em outras encarnações para repararmos os nossos erros. Então, nós que somos que compreendemos um pouco mais, nós precisamos ajudar com que essas crianças, essas pessoas que estão ao nosso meio, possam crescer moralmente, espiritualmente. Então, o não, muitas vezes nós precisamos falar, porque são os freios a esses espíritos que estão nessa oportunidade de evoluir, de resgatar suas imperfeições anteriores, sabendo que o nosso dever é de colocá-los nessa linha dos ensinamentos de Jesus. A diferença do amor mundano com o amor fraterno é o amor fraterno, ele educa. O amor fraterno não vai fazer pelo lado mais fácil, ele vai fazer pelo lado ético. E porque o lado mais fácil, às vezes, é dizer sim a alguma ação incorreta. E isso nós não podemos fazer. E às vezes o lado não que nós falamos, às vezes dói no primeiro momento, mas ele é um ensinamento que vai trazer aquelas pessoas que estão em volta de nós. Então precisamos lembrar que existe a lei de Deus e as leis dos humanos. E a nossa consciência está escrito a lei de Deus. Olha, podemos observar que até as crianças sabem muito sobre as leis de Deus. Então, ela está na nossa consciência. Então, as leis humanas, quanto mais vão evoluindo, mais elas vão tendo mudanças. Isso, as leis humanas. A lei de Deus, ela está aí, está pronta, está definida. E as leis humanas não. Quanto mais a gente cresce, mais a gente tenta cumprir aquilo que o Estado, que essa lei nos determina, então nós estamos chegando próximo às leis de Deus. Até não mais precisar da força do Estado para nos conter, né? Porque quando nós fazemos as coisas erradas aqui, nesse planeta de provas e expiações, nas leis humanas, nós temos as leis do Estado que nos coloca nessa direção, nos prende, nos faz algo que nós, às vezes, não estamos cumprindo com as leis humanas. E as leis de Deus? Nós temos o livre-arbítrio, mas sabendo que o livre-arbítrio, nós precisamos ir corrigindo, fazendo a reforma íntima, melhorando, porque um dia as leis humanas vai chegar à lei de Deus, porque a lei de Deus está acima das leis humanas.
E seguindo as leis de Deus, estaremos fazendo as nossas mudanças interiores e cada vez mais ficar mais plenos da justiça. Assim vamos respeitar os deveres sociais, sabendo que o nosso livre-arbítrio vai até onde começa o do outro, que os nossos direitos vai até onde começa o direito do outro. Isso aí nós precisamos de entender e prosseguir a nossa caminhada para que a nossa caminhada seja uma caminhada junto a toda a sociedade, buscando as condições melhores para cada um, né? Não pensando só em nós, pensando no próximo, sabendo que nós temos os nossos direitos, mas sabendo que os outros também têm os seus direitos, respeitando essas diferenças, que assim nós vamos prosseguindo e buscando o nosso dever, portanto, chegaremos a esse mundo melhor, onde vamos ter as leis de Deus e sabendo que ela está acima das leis humanas. E aqui fica então o nosso abraço, nossos agradecimentos a esta casa que quando nos chama e que nós possamos estar atendendo ao seu chamado. Um abraço a todos e muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos
sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.